com 2 vídeos específicos. Beleza? Eu espero que ele grave separadamente, né? Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui, que o Sérgio derrubou. Então agora é o segundo momento nosso. Já tem uma roda de conversa, na verdade. Tá até para ouvir pelo meu microfone que o pessoal está conversando, eles estão aqui perto. Vamos falar um pouco sobre o plano de ensino, tá? Vai ter uma pré-apresentaçãozinha, uma discussão e depois um tira-dúvidas. Já houve algumas perguntas pré-enviadas para começar a responder. E quem tiver alguma dúvida e queira perguntar, ou pode fazer aqui pelo chat, que eu vou estar acompanhando e mediando esse bate-papo, tá? Ou pode fazer a pergunta então, pelo chat, ou pelo WhatsApp, que eu vou passar para vocês aqui também no chat, tá? Que é o 998661485, tá? Por esse WhatsApp você pode também enviar as perguntas que você tiver. Então, né, todo mundo já deu tempo, o pessoal ir aí tomar uma aguinha, né, ficar tranquilo, a gente vai começar aí. Agora, se o Sérgio quiser derrubar a minha tela, fica à vontade, Sérgio. Espera aí, agora sim. Então, a gente está hoje, né, com o Diego, que é o nosso supervisor técnico. Está aparecendo sua Isso, o Diego, que é o supervisor técnico da unidade Roberto Mange, né? Ele está sorrindo por trás das máscaras. Ou Sérgio, tá difícil, tá apanhando. A Grace, né, que é a nossa analista de educação, aqui da Roberto Mange também. Deixa ele mudar a câmera. A Patrícia, também nossa outra analista de educação. E o Aécio, né, que é o nosso instrutor de educação profissional da Química, também está participando aqui. Então agora eles vão fazer um bate-papo geral aí. Igual eu falei, quem for tendo dúvida podem estar me enviando. Beleza, gente? Pega o batch. Som. Pessoal, vocês estão me escutando aí? Tranquilo? Deu um ok aqui. Só o Sérgio virar a câmera aqui para a gente... Só vocês entenderem, nós estamos tentando manter o distanciamento aqui no máximo possível, então são 4 pessoas, né, em 2 espaços diferentes, né? A gente vai falar usando 2 câmeras aqui, a gente está usando um outro software chamado OBS para fazer esse compartilhamento no Teams. Então, para quem não conhece aí, é uma ferramenta bem legal. Então, pessoal, a nossa ideia geral aqui hoje é falar um pouquinho sobre o FO 178, tá? A minha participação específica vai ser falando um pouquinho sobre a parte mais técnica, no sentido de definir estratégia de aprendizagem, algumas dúvidas de preenchimento mais voltadas à parte técnica. E, assim, nós esperamos, o intuito de quem está participando aqui hoje, é que no final dessa fala vocês entendam, e nós também entendamos um pouco mais, que esse FO não é apenas um documento a ser arquivado, tá? Ele é um documento vivo, um documento útil, e que serve como norteador para as nossas práticas diárias. Então, assim, nossa ideia é que vocês entendam ao final do processo, e nós percebamos também alguns pontos para acompanhar vocês, para entender que esse FO, ele deve ser usado por vocês diariamente, tá? E não apenas no momento de preencher os diários, mas como orientação didática e técnica para que o aluno atinja, então, o potencial do perfil profissional que é proposto a ele nos cursos, seja de qualificação, curso técnico, por aí vai. Então, como o Pedro já me apresentou, eu sou Diego Freire, sou instrutor dessa unidade aqui há 10 anos, e há algum tempo eu ocupo as funções de coordenador técnico, supervisor de educação e tecnologia, e hoje, nessa nova roupagem do sistema, supervisor técnico aqui da unidade. Vou passar para os colegas aqui para a gente dar continuidade às apresentações. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Boa noite, pessoal. Meu nome é Aécio Oliveira e estou hoje aqui para estar falando para vocês sobre as ferramentas implementadas à FO, que são os nossos recursos que nós podemos usar dentro da sala de aula. No nosso caso, o recurso que está sendo utilizado agora nesse momento de aulas remotas é o Teams, como eu acabei de apresentar para vocês, mas eu vou estar dando alguns comentários sobre como preencher
essa parte de conhecimento, essa parte de recursos, ambientes, também linkado a essas avaliações. Tá? Então, toda essa parte de entendimento de quais os recursos se encaixam mais nessa parte de conhecimento, no caso, eu vou estar auxiliando. Boa noite, meu nome é Patrícia, eu sou analista de educação aqui no Senai Roberto Mange e vou participar desse bate-papo aqui hoje sobre o plano de ensino. Nós sabemos que o plano de ensino é essencial para orientar o professor, auxiliar o professor a atingir seus objetivos dentro de sala de aula. O plano de ensino, ele é um norteador, porque ele auxilia a você a ter a noção de quando está muito adiante no seu conteúdo, você dá uma olhadinha no seu plano de ensino, você pode perceber que está algumas aulas à frente e você deve já dar uma maneirada, ou você pode perceber também que está um pouco atrasado, nós vamos falar um pouco disso também, e você sabe que você pode ir mais devagar nas suas aulas, e você pode acrescentar uma atividade extra. Então, o plano, por isso, ele não deve ser engavetado. O professor, ele faz o plano de ensino, entrega ali no NAD, e a partir disso, ele deve sempre consultar o plano de ensino antes das suas aulas. Então, antes de iniciar a minha aula, por exemplo, hoje, no dia 29, eu consulto antes da aula quais serão as minhas estratégias, quais os conhecimentos que eu vou passar para o meu aluno, quais os materiais que eu vou utilizar, e já preparo antes da aula, para durante a aula não ficar correndo atrás, né, de algum material, talvez não tenha disponível, você já se prepara. Então, é essencial o plano de ensino, esse bate-papo, para a gente sanar as dúvidas e conversar um pouco mais para que nosso aluno, né, ele tenha esse retorno. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Grace, eu componho o departamento pedagógico do Senai, né? Sou analista de educação. Então, o plano de ensino, pessoal, é uma ferramenta concreta de ligação entre o nosso docente, né, e o departamento pedagógico, que é o NAD. O departamento pedagógico, ele acompanha a dinâmica na sala de aula, né? Ele acompanha os nossos docentes nos ambientes de ensino, orientando-os em relação à metodologia, avaliação, didática, bem como a gente acompanha aquele relacionamento entre o nosso professor e o nosso aluno, tá? Nós temos como ferramentas de acompanhamento, né, pedagógico, o plano de ensino, que é o FO 178, os diários, bem como o feedback que a gente recebe, tanto do nosso docente quanto do nosso discente. Então, atualmente a gente está acompanhando as aulas através da plataforma Senai de Educação. Então, dando continuidade aqui ao nosso evento, né, a nossa mesa redonda, onde nós temos como tema o FO 178, Plano de Ensino, nós, nesse primeiro momento, priorizaremos as perguntas que nós já recebemos previamente, tá? Então, logo depois, nós vamos receber aquelas perguntas que os nossos participantes queiram fazer, enviando via chat ou enviando para o WhatsApp corporativo do nosso supervisor educacional, Pedro Henrique, tá bom? Então, nossos componentes da mesa terão, no máximo, 1 minuto para responder às perguntas que nos forem direcionadas, tá bom, pessoal? Se passar, eu serei obrigada a interrompê-los. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta do dia. Vamos lá para a nossa primeira pergunta do dia, né? Vamos abordar questões sobre o processo de criação do plano de situação de aprendizagem e ensino. No perfil profissional, era feita a transcrição das informações da seguinte forma:
competência geral do curso, unidades de competência para cada componente curricular, objetivo geral do componente curricular. Então, nós direcionaremos a pergunta número 1 e número 2 para o Diego. A pergunta número 1 é o seguinte: no campo função, será transcrito as unidades de competência de acordo com o componente curricular? Então, 1 minuto aí quem está marcando, né? Para cada pergunta, vamos lá. Quando a gente olha no FO a palavra função, a gente pode estranhar um pouquinho, porque geralmente a gente remete função ao que aquilo que um profissional faz na sua ação. A gente tem que lembrar sempre que o nosso perfil profissional é respaldado sempre no objetivo de formar mão de obra qualificada para a necessidade da indústria. Então, nada mais normal do que o nosso objetivo maior do nosso perfil profissional seja que o profissional esteja apto a executar uma função determinada, né? Então, assim, quando a gente olha para o nosso documento e vê a palavra função, subfunção e por aí vai, a gente tem que traduzir para uma metodologia pedagógica ou metodológica, né, do Senai. Basicamente, funciona assim. O Comitê Técnico Setorial se reúne e fala assim, olha, o que um técnico em química deve fazer? O proprietário da empresa, um diretor executivo, alguém de recrutamento, fala assim, o técnico em química deve ser capaz de executar alguma coisa. Esse perfil que ele fala para nós lá, nada mais é do que a função que esse profissional deve, então, executar. Então, na hora do preenchimento do formulário, a palavra função deve ser entendida, então, como a competência macro, ou as unidades, a soma das capacidades ou das competências que o profissional deve, então, estar apto a executar. Então, nada mais normal que seja preenchido dessa forma. Próxima pergunta. No campo subfunção, será transcrito os elementos de competência, sendo que os elementos são comuns para todos os componentes curriculares, de acordo com a unidade curricular utilizada. Então, deve ser descritos assim mesmo? Assim, eu entendo a pergunta que parece que é um pouco redundante, né? Sempre o elemento de competência vai ficar se repetindo. Isso é normal, pessoal. Nós sabemos que, preparando a aula da forma correta, segundo a metodologia, o aluno não vai adquirir ou desenvolver plenamente o elemento de competência de uma vez só. A gente sabe que vai ter um caminho a ser percorrido. Então, geralmente, a gente vai começar com um nível menos profundo ou mais raso do conhecimento para desenvolver aquela capacidade, usando o elemento de competência de uma forma mais simplificada, até chegar lá no módulo específico 3 ou específico 4, dependendo do curso, onde esse elemento vai estar plenamente sendo desenvolvido. Então, nada mais normal que seja gradativo. Então, às vezes, você vai olhar o seu preenchimento e dizer, nossa, mas eu estou repetindo elementos aqui de competência. Não tem problema, tá? O importante é você olhar para a sua unidade curricular, olhar para o objetivo dessa unidade curricular e entender, olha, com esse objetivo, dentro dessa unidade, eu consigo desenvolver esse elemento de competência. E a sua aula vai ser, então, respaldada sempre, não no conhecimento, mas nos elementos e nas capacidades que são plausíveis para desenvolver o aluno naquela parte. Ok. A próxima pergunta a gente vai direcionar para a Patrícia. Quanto à realização do plano de ensino, as estratégias de ensino deverão ser colocadas de acordo com a aula prevista, ou pode ser colocada uma grande quantidade para que o docente possa escolher qual será a melhor estratégia para a realização de sua aula? Então, para essa pergunta, a resposta é: você coloca apenas uma estratégia de ensino, apenas uma forma. Por quê? Você tem uma variedade enorme de estratégias que você pode utilizar na sua sala, uma variedade de recursos, mas o plano de ensino é para isso mesmo. É para você focar em apenas um, para no dia da aula você ainda não ficar decidindo como será a sua aula. Você já vai saber porque você já fez o plano de ensino. Eu separei uma citação aqui da Didática Geral Dinâmica, esse livro, para quem quiser dar uma lida nessa área de pedagogia, é excelente. Ele diz que o plano é a previsão mais precisa possível quanto a conteúdo, materiais e atividades didáticas que ativem o processo ensino-aprendizagem, capaz de possibilitar ao educando alcançar objetivos previamente estabelecidos. Então, ou seja, você tem que já pré-estabelecer todas as suas estratégias e colocar no plano.
Próxima pergunta também está direcionada para a Patrícia. Referente às intervenções mediadoras, deve ser feita perguntas de acordo com as intervenções? Sim, devem ser feitas perguntas. Nós colocamos no plano de ensino 3 intervenções mediadoras universais e uma não universal, que você vai utilizar naquela aula. Se você consultar a metodologia Senai, você vai ver que logo abaixo da descrição das intervenções mediadoras, tem algumas sugestões de perguntas. Então, você pode consultar a metodologia Senai para pegar um modelo de pergunta. Ou você mesmo pode criar a sua pergunta baseado nessa intervenção mediadora. Então, sim, coloque uma pergunta logo abaixo da intervenção no seu plano de ensino. Próxima pergunta a gente vai direcionar para o professor Aécio. Onde colocar o conteúdo programático? Em qual item? Ou não precisa ser colocado? O conteúdo, ele deve ser colocado na parte de estratégia de ensino que você vai aplicar. Nessa parte de estratégia de ensino é onde que basicamente você vai explicar o que será a sua aula, todo o seu conteúdo, tudo aquilo que você vai fazer. Por exemplo, a parte de conhecimento, após você ir nos fundamentos, o conhecimento já está linkado já com a parte dos fundamentos. Tá? Então, o que acontece? Essa parte você já está linkado àquilo que você vai ter de conhecimento. E automaticamente a estratégia de ensino é onde o que você vai colocar, o seu conteúdo, o que você vai passar, como que você vai passar, de que forma, se vai ser com uma parte dialogada, uma aula prática, e automaticamente também já linka com outra parte, que é o recurso. O que você vai utilizar? Como que você vai utilizar? Então, ele é um 3 em 1. Você já pega o conhecimento, já pega a parte já de estratégia, o que você vai aplicar, e já entra também na parte já de recurso. Ok, dando continuidade com o professor Aécio. Próxima pergunta. O que deve ser colocado no diário? Conhecimentos ou competências? No diário, você irá adicionar as capacidades que você ministrarem no momento. Por exemplo, na segunda-feira, a Adriane falou a respeito disso, que no diário você coloca a capacidade e o conhecimento. Como o seu plano já está com o pedagógico, ele já sabe que naquele dia já está ligado àquela capacidade e aquele conhecimento, então ele já sabe a estratégia que você utilizou. Então, só precisa colocar a capacidade e o conhecimento. Ok. Próxima pergunta direcionada à Patrícia. Como responder às intervenções mediadoras? Certo. As perguntas das intervenções mediadoras, elas não devem ser respondidas no plano de ensino. Se vocês repararem, as perguntas são direcionadas para os alunos. Por exemplo, se eu tenho aqui uma intervenção mediadora de intencionalidade, eu posso fazer a pergunta: vocês têm ideia de onde pretendemos chegar com essa atividade? Vocês perceberam que é para o aluno? Então, o professor, eu sugiro que ele utilize essa pergunta no fim de uma atividade. Cheguei no fim da aula, fiz uma atividade com os alunos, eu posso perguntar para eles: onde vocês pretendem chegar? Onde nós chegamos com essa atividade? Onde você aplicará esse conhecimento? Então, a partir dessa pergunta, você pode até fazer uma discussão com seus alunos. Ou você pode também fazer essa pergunta apenas para reflexão. Seu aluno ir para casa com essa reflexão na cabeça. Ok, então agora procederemos às perguntas que foram enviadas via chat ou pelo WhatsApp do Pedro. Temos algumas, Pedro? Não, nenhuma pergunta? Beleza. Alguma consideração a mais, pessoal? O pessoal já está fazendo de tudo aí, pelo jeito, né? O plano de ensino já está todo mundo craque, porque ninguém tem dúvida, ninguém levantou a mão. Gente, se quiser abrir o áudio para fazer uma pergunta também, fiquem à vontade. Às vezes não quer digitar, mas tem alguma dúvida na cabeça e podem estar falando. Pedro, boa noite.
Boa noite, a Kênia. Grace, é a Kênia, Grace. A minha colocação aqui é só para vocês relatarem que esse FO ele não é válido para o curso superior, é isso? Confere? Ou ele já vai ser aplicado esse semestre para o curso superior? Não, esse plano de ensino, formulário, na verdade, ele é padronizado para os cursos técnicos, para aprendizagem e qualificação. Certo? Todos que têm um plano de curso já estruturado em competências. Os cursos superiores, tá? Tem um plano de ensino próprio, né? A ideia aqui, na verdade, é a gente discutir mais alguns pontos que são inerentes a qualquer tipo de plano de ensino, algumas coisas aqui. Outras são linguagens específicas para a área técnica, tá? Mas o curso superior vai continuar com o mesmo formato de documentação. Tá bom, então. Obrigada. Eu tenho uma dúvida aí, gente. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Beleza? Deixa eu perguntar. Para validar o plano de ensino, a Grace ou a Patrícia que valida ou não importa qual das duas que valide eles? Ou é por turno de trabalho dela? Então, o Rodrigo, Peraí, rapidão. O plano de ensino ele deve ser enviado de acordo com o analista responsável, tá? Então, por exemplo, a Grace ela é responsável pelas aprendizagens, pelos técnicos matutinos, certo? A Patrícia ela é responsável pelo curso superior e ela é responsável pelos técnicos vespertino e noturno, tá bom? Respondido? Beleza, valeu, obrigado. Outra pergunta, o Marcos levantou a mão. Bom, é o seguinte, um plano de ensino ele já foi apresentado, né, porque tem que ser anteriormente ao início das aulas. Aí ele sofre alguma alteração na estratégia de ensino. Por exemplo, eu já tinha enviado um plano de ensino e ele já tinha sido analisado. Nesse período agora da pandemia, a gente teve uma mudança de cronograma. Aí eu tive que reformular, eu alterei algumas aulas. Deve ser feito novamente, enviado para aprovação de novo, para análise de novo? Então, Marcos, nesse caso não. O plano de ensino ele é aprovado previamente, né? E você deve tê-lo em mãos durante todo o andar do componente, da unidade curricular. Se houve alguma alteração, é normal, até mesmo que a gente sabe que você planeja uma coisa e às vezes a reação da resposta da turma é diferenciada e tem que se mudar as estratégias mesmo. Então é natural. Mas desde que essas mudanças elas sejam empregadas, né, no plano de ensino, ele esteja atualizado e esteja de acordo com o seu diário. Certo. Ok, então. Obrigado. Deixa eu interromper de novo, rapidinho. Fala, Rodrigo. Ô, Pedro, calma. Deixa eu te perguntar. É obrigatoriedade o instrutor, o professor, mostrar o plano de ensino ao aluno? Rodrigo, de novo, É obrigatório, de obrigatoriedade, o instrutor, o professor, demonstrar ali aos discentes, aos alunos, né, o plano de ensino após ter aprovado tudo certinho ali pelo pedagógico, ou não? Sim, na verdade é uma estratégia, né? Você tem que apresentar o plano de ensino sempre no início da aula para os seus alunos. O aluno tem que ter noção do que eles vão estudar. É interessante que você passe uma cópia para os seus alunos para que eles tenham também um controle, né, do que vai ser estudado durante o semestre, para ver se ele pode fazer um pré-estudo antecipado, né? Mas o plano de ensino, sim, deve estar sempre apresentado para os alunos, sempre no primeiro dia de aula, se possível.
Beleza, a pergunta é porque teve alguns alunos que questionou como eu assumi algumas matérias de outros professores e eles não sabiam qual que era o cronograma das atividades, das matérias dele. Eu falei, pô, mas cadê o plano de ensino? Eles não apresentaram para você, não? Por isso que essa é a dúvida, tá? Porque alguns estão agindo de forma errada. Isso, exatamente. Aí a ideia agora mas muito bem colocada essa pergunta, a ideia é que seja padronizado, tá, gente? Começou a aula, o professor tem que apresentar qual que é o seu plano de estudo, qual que é o seu plano de ensino, para o aluno estar ciente do que ele vai estar estudando durante a unidade curricular. Isso é natural. Perfeito? Pedro, Só um minutinho, tem uma pergunta no chat aqui, rapidão. Eu abro o microfone de novo. O José Adelso gostaria que fosse repetido quais as informações que devem ser lançadas no diário. O Aécio pode responder isso. Adelso, as informações que são disponíveis no diário é a capacidade que você desenvolveu no dia e o conhecimento. Tá? Somente essas duas informações. Como no seu plano está lá o dia tal, por exemplo, o dia 29, que é o dia de hoje, está lá que você vai desenvolver tal capacidade e tal conhecimento, você não precisa colocar toda a estratégia, todo o recurso, não. Basta só colocar a capacidade que foi desenvolvida, aí abaixo, no caso, no parágrafo, você coloca o conhecimento que foi desenvolvido. Então, como ele já está linkado lá no plano, você não precisa estar colocando o restante das informações, só essas duas, e o campo de observação é a seu critério. No caso, se você está compartilhando com outro professor, se teve alguma coisa dentro de sala de aula. Então, as informações que entram são essas, tá? Capacidade, o conhecimento e o campo de observação. O Marcos levantou a mão. Sim. Na metodologia Senai, ela já traz para a gente um elenco de capacidades técnicas, conhecimentos, né, e competências que a gente tem que ministrar, dependendo de cada curso que a gente está ministrando. Eu não preciso ficar focado só nessas capacidades e conhecimentos que tem na metodologia. Eu posso buscar outros conhecimentos que eu acho que sejam viáveis, que sejam mais adequados e mais atualizados para o profissional no mercado, não é isso? As capacidades que estão lá, elas são um norteador para o desenvolvimento do perfil profissional. São baseadas naquelas capacidades que o aluno vai ser avaliado, por exemplo, no SAEP, por aí vai lá no final. Então, o que acontece? A gente procurar capacidades extras ou conhecimentos mais atualizados não é problema nenhum, tá? Não tem problema a gente fazer isso. Só que, sempre que a gente buscar um conhecimento novo, associado a essa capacidade, é importante a gente dar significância, ou seja, esse conhecimento vai servir para acrescentar conhecimento naquela capacidade. Agora, as capacidades do curso, o perfil profissional, não pode ser nem adicionado ou retirado. Lembrando que o conhecimento é uma forma de chegarmos naquela capacidade. Então, assim, eu trazer novas informações nas atuais, a sua área mesmo, que é a área de segurança do trabalho, que sempre está em constante atualização, não tem problema trazer novos conhecimentos. Só que o nosso foco tem que ser, eu estou usando esse conhecimento para atingir a capacidade técnica ou o perfil profissional do curso? Então, assim, uma outra linha que nós trabalhamos, né, há algum tempo, algumas áreas a gente passou por isso mais vezes, é a atualização tecnológica do PPC, do plano de curso. Ou seja, eu tenho atualizações constantes das versões do curso, tentando alcançar esse par e passo aí com a indústria, né, e com o mercado de trabalho. Então, só frisando, né, não tem problema trazer novos conhecimentos, deixa eu conseguir endereçar eles para atingir uma capacidade específica, tá? Então, não vejo nenhum problema nesse sentido. Marcos, o que acontece? Eu tenho também esse problema na química, por exemplo, com algumas capacidades e algumas coisas que eu quero linkar junto com o conhecimento. Por exemplo, a capacidade, ela é o modo geral que você vai ver para você conseguir desenvolver o aluno. E aí o que acontece? O conhecimento lá pode estar da forma
como está no plano, no caso que tem que estar. Mas o que você pode fazer? Na estratégia de ensino, você pega toda essa característica nova que você quer dar a significância para o aluno e joga tudo na sua estratégia de ensino. Então, toda a capacidade você deixa aquela e você vai desenvolver essa capacidade de que forma? Aí o conhecimento eu não posso mudar. Então, onde que eu vou mudar? Eu vou lá na estratégia de ensino e lanço todas essas informações. Ó, então, essa capacidade vai ser desenvolvida como? Tem lá o conhecimento, mas a minha estratégia vai ser essa, para que ele consiga atingir aquela capacidade que você está colocando anteriormente. Ok. Uhum. Beleza. A Marli está perguntando o que será colocado no campo qualitativo. Isso aí. Vai jogar da Mega Sena. Pessoal, desliguem o cachorro. Não tá dando para escutar vocês aí. Então, assim, nós temos que tomar cuidado. O que é qualidade? Precisa analisar ou por qualidade, por nível de desenvolvimento. Só que o problema é, nós, militares, no final, temos uma nota, um grau de aprovação ou não. Então, assim, o que é qualitativo e quantitativo? Possível fazer durante o processo de ensinamento, mas no final do processo, devemos se converter em uma... Desliguem o áudio do cachorro, Diego. Tá cortando o seu áudio toda hora. O aluno desenvolveu uma capacidade de trabalhar em grupo, de uma forma muito rasa. No final, ele vai ter uma nota 50, 40, por exemplo. Então, você entende que no final, mesmo o qualitativo se transforma no quantitativo? É um problema, tá? É uma resposta complexa, que entende que a gente tem aqui, eu não consigo discutir com vocês. Os colegas devem complementar? Uma forma que eu acho assim que pode ajudar é dar uma olhada no seu plano lá em técnicas e métodos de avaliação, que você vai colocar lá no final. Como você vai avaliar seu aluno naquele dia? É através de um exercício. Então, esse exercício, eu vou dar uma pontuação de 0 a 10, o aluno acertou 5 questões, 3 questões. Então, é quantitativo. Lá no quantitativo, eu vou marcar quantitativo. Se eu fiz uma atividade em grupo, eu vou avaliar hoje meus alunos numa dinâmica em sala, uma atividade em grupo. Então, isso já é qualitativo. Eu acredito que olhar no instrumento de avaliação daquele dia te auxilia a perceber se naquele dia a sua avaliação foi quantitativa ou qualitativa. E ainda sobre esse tópico, uma dúvida também que alguns professores têm, que eu acredito que talvez seja da Marli também. Debaixo de quantitativo e qualitativo tem um espaço. O que colocar nesse espaço, certo? Então, você vai escrever qualitativo ou quantitativo. Não é necessário repetir os conhecimentos. Alguns professores repetem, mas não é necessário, porque em conhecimentos eu já tenho ali o que eu vou trabalhar no dia. Então, em conhecimentos, você coloca o conteúdo, qualitativo e quantitativo você escreve se naquele dia a sua avaliação com o aluno vai ser qualitativa ou quantitativa.
Alguém mais pergunta? Pessoal. Diego, o Pedro, e é o Renato. Fala, Renato. A página do Diego, o áudio aqui cortou, não deu para escutar a diferença do qualitativo e quantitativo. Tem como explicar de novo, fazendo um favor? Ah, sim. O Diego vai explicar aqui para nós. É que cortou, não deu para escutar o cachorro. Estão escutando agora? Agora sim. Sim. Obrigado. Beleza? Então, a Patrícia fez uma explanação interessante, como a gente vai consultar isso na metodologia. A minha fala foi no sentido de entender essa dificuldade de preencher quantitativo e qualitativo. Por quê? Basicamente, no final, a gente vai ter que traduzir isso numa nota, tá? Num conceito. O aluno vai ser promovido ou não mediante um conceito. Só reforçando que isso não impede que você consiga diferenciar se é quantitativo ou qualitativo, tá? Por quê? Você vai entender se o aluno atingiu plenamente uma capacidade ou parcialmente a capacidade, e isso pode ser transcrito em conceito, transcrito, no nosso caso, em uma nota, né? Mas, no final, eu tenho que criar ferramentas que vai deixar claro para o aluno como ele vai ser avaliado, tá? De forma quantitativa ou qualitativa. A Patrícia deu o exemplo de uma avaliação de 0 a 10 questões. Então, eu vou avaliar o aluno mediante aquele aproveitamento na avaliação que ele fez. Quando a gente fala de qualitativo, eu vou propor atividades, maioria das vezes de forma indireta, que vai me dar também um alcance daquela capacidade que eu vou transformar em uma nota. Então, o transformar em uma nota é uma ação necessária, mas não nos impede de diferenciar qualitativo e quantitativo. Certo, gente? Entendido? Pessoal. Mais alguma dúvida? Alguém tem algum comentário a fazer? Tirar dúvida? A Valéria está comentando aqui o seguinte. Então, essa diferenciação é direcionada ao tipo de avaliação aplicado? Beleza? Vocês estão escutando? Então, é uma diferenciação que os instrutores vão fazer, nós vamos fazer o nosso técnico de áudio aqui tá dando um delay aí, não esquenta não. Então, a diferenciação que você vai fazer no seu planejamento. Como foi falado lá no início, para você diferenciar a sua metodologia para aquele dia, para aquela ação específica, tá? Reforçando, isso não impede que aconteçam diferenças, né? São só duas formas diferentes de você perceber o alcance da capacidade técnica ou do perfil profissional do seu aluno. Então, isso é um norteador do processo de ensino-aprendizagem, tá? Na metodologia. Certo. Também, Valéria, a gente utiliza, eu particularmente utilizo da seguinte forma. Eu penso assim, a capacidade, geralmente a capacidade de relação, se ela está linkada também com uma capacidade de trabalho em grupo, um desenvolvimento, então o meu instrumento de avaliação ele está linkado também com essa parte. Uma coisa também que a própria Patrícia já me auxiliou em relação a isso é o quê? Não necessariamente que você está linkando essa capacidade, ela tem que ser sempre qualitativa ou somente quantitativa. Ela pode ser as duas ao mesmo tempo. Você pode ter uma avaliação, um critério de avaliação qualitativa e quantitativa. Por exemplo, eu posso ir para um laboratório, desenvolver uma técnica junto com os alunos e, ao mesmo tempo, eu estou avaliando se ele chega no objetivo final, mas eu também estou avaliando as capacidades de relacionamento em grupo. Então, o meu critério de avaliação também pode ser qualitativo, porque eu estou avaliando como ele é no grupo, mas também quantitativo se ele chega no objetivo. Então, eu tenho esses dois norteadores. Então, fica até mais fácil de mensurar uma nota. Ele é muito bom para chegar no resultado, mas ele não consegue trabalhar em grupo. Então, aí eu já tenho um problema em relação a isso, mas já é um critério que você está avaliando aqueles alunos. Então, não necessariamente porque uma capacidade você viu lá, é quali.
Não, é quant. Não, ele pode ser os dois, ele pode ser tanto quali quanto quant. Você pode colocar as duas informações. Eu costumo colocar lá quantitativo e explicar o que vai ser o quantitativo do critério qualitativo e o que vai ser o qualitativo daquele critério de avaliação que eu estou mensurando no meu instrumento de avaliação, que também está na parte final da FO. Ok, pessoal? Excelente bate-papo que nós tivemos essa noite, né? E creio que agregou bastante para nós e também para os nossos participantes. Vou passar agora para as considerações finais. Só a última pergunta aqui. Sim. O Nizam está perguntando. Então, o lançamento no diário houve alteração, pois até as últimas informações, capacitações anteriores, lançávamos somente as capacidades no diário. Certo? Se quiser responder. Sim, nós vamos colocar agora os conhecimentos também para ser uma forma mais clara. Então, você coloca ali a capacidade e o conhecimento. Copia e cola do plano de ensino. E lembrando que essa mudança, ela obviamente visa facilitar o acompanhamento pedagógico das ações do docente, técnico pedagógico, tá? E também as questões de auditoria, gente, que a gente não pode se esquecer. O nosso foco é educacional, só que a gente também sofre processo de auditoria. Então, listar os conhecimentos lá vai facilitar para que uma auditoria externa venha e leia com mais facilidade e que os nossos colegas do NAD também tenham mais facilidade de acompanhar, tendo em vista que eles não são de área técnica, né? Então, às vezes a capacidade fica muito vaga, no sentido assim de ser muito compreensível para nós da parte técnica e às vezes não tão clara para o pessoal do NAD. Então, essa mudança visa esses dois sentidos: facilitar o acompanhamento pelo NAD e, em segundo, facilitar a verificação em caso de auditorias internas ou externas. Aécio, deixa eu te perguntar. Eu sempre tive para mim assim, sempre trabalhei de forma que a capacidade é o final. Então, chegou no exemplo, quando eu falo assim, você é capaz de fazer um tamborete? Sim. E a capacidade para mim sempre foi a soma dos conhecimentos. Ou seja, ele é capaz de fazer todos aqueles conhecimentos até chegar com o tamborete. É assim mesmo que você pensa, Aécio? Gentileza? Repete a pergunta, por gentileza. Para mim, a capacidade sempre é o final, porque a capacidade seria a soma dos conhecimentos. Eu sempre trabalhei assim, que a capacidade é a soma dos conhecimentos. Eu só tenho a capacidade de fazer alguma coisa se tiver conhecimento de fazer o que está intermediário, é isso aí. Ou seja, seria as operações intermediárias, seria o conhecimento. É assim que você trabalha também? Quando você chega para um aluno e fala, ele tem capacidade de fazer um detergente. Então, seria assim que a capacidade sempre seria o final? O que eu vou avaliar? Sim, Tá. Só um minuto. Tentando entender a pergunta. O conhecimento vem antes e a capacidade depois. E ele está perguntando se o preenchimento deve ser dessa forma. Primeiro conhecimento, depois capacidade. É isso, Tarcísio? Isso. Entendeu? Entendi. A técnica que eu uso de preenchimento é da seguinte forma. Primeiro eu coloco a capacidade e o conhecimento porque eles já estão linkados no nosso plano. Eles já estão lá linkados. A capacidade e o conhecimento. Já está um ao lado do outro. E lógico, vem vários, né? Você pode colocar somente um naquele dia, ou pode colocar todos, pode colocar 3, tanto faz. E aí o que acontece? Depois que você coloca isso, você pensa como que você vai ter essa dinâmica em sala de aula. Depois que eu penso nessa estratégia de ensino, aí eu vou pensando, aí eu já vou lá para frente. Aí eu penso como que eu vou avaliar para que o aluno tenha a capacidade de entender aquilo que eu ministrei naquele dia. Beleza, então eu pego a capacidade, já coloquei o conhecimento que já estão lá linkados lá, não precisa nem mexer. Aí eu vou para a estratégia que eu vou utilizar no dia, depois eu vou agora, instrumento de avaliação. Quando eu pego esse instrumento de avaliação, beleza. Então, se eu vou usar esse instrumento de avaliação,
quais os recursos que eu vou usar, qual o ambiente que eu tenho que usar, o que eu preciso para que ele seja colocado dessa forma. Então, assim, não é que você tem que seguir em linha reta. Você pode ir, inicia, aí vai lá para o final, volta e vai respondendo. No final, você vê que o preenchimento acaba sendo colocado não linear, mas você tem etapas que você pode seguir na sua cabeça mesmo. A estratégia, no meu caso, eu uso isso. A estratégia, a avaliação, o critério que eu vou utilizar para avaliar o meu aluno e em relação a isso, e o ambiente perfeito que eu tenho que fazer para que isso dê certo. E, prolongando um pouquinho mais, aí entra os recursos, no caso, o que você pode usar, o que você pode fazer com que o aluno facilite, um simulador, levar ele para uma sala de aula, levar ele para um laboratório, levar ele, às vezes, por exemplo, eu gosto muito de passear com os meninos aqui no Senai, às vezes em alguns ambientes, levar na elétrica, levar em outro ambiente para que fique mais fácil. E isso você coloca na sua estratégia, tá? E coloca também no ambiente. Qual ambiente que vai ser propício para aquela estratégia sua? Consequentemente, você tem como que você vai avaliar para que o aluno tenha entendido aquilo. Não necessariamente pode ser somente isso em uma aula, pode ser 2, 3 aulas, e você deixar isso bem claro. Ó, no primeiro momento, lá na minha estratégia de ensino, primeiro momento vai ser isso aqui que eu vou fazer. Segundo momento, é isso aqui. Terceiro momento, isso. No quarto momento, uma avaliação. Aí essa avaliação é o que você acabou de linkar. Tá? Então, na estratégia, você pode colocar isso em várias etapas. Porque eu sempre fiz Complementando, o ideal é colocar você organizar a metodologia, a capacidade e os conhecimentos, sumiu a palavra, gente, a capacidade e os conhecimentos juntos. Você não pegar primeiro os conhecimentos e depois jogar a capacidade. Então, no momento ali que você vai olhar no plano de ensino ou olhar no itinerário, você já vai pegar os dois juntos. Aqui nessa aula eu vou trabalhar essas capacidades e esses conhecimentos. Você já joga junto ali no plano de ensino. Porque o objetivo final é o aluno chegar na capacidade. O conhecimento, você vai oferecer o conhecimento para o aluno para ele ter a capacidade de fazer tal coisa. Então, o objetivo final sempre é a capacidade. Você vai apenas oferecer o conhecimento para ele. Então, os dois andam em conjunto. Não existe o conhecimento vem primeiro e depois a capacidade. Não, porque eu penso assim, que a capacidade, igual eu avalio, quando eu vou fazer a avaliação, eu vou ter o que na minha mão? O final que eu penso assim, que seria a capacidade, que foi o que terminou. Então, o conhecimento que eu vou avaliar um a um, para poder chegar a um quantitativo final. Não é assim que vocês fazem, não? Eu sempre fiz assim, porque se eu tenho uma coisa que está acabada, essa coisa foi feita através de conhecimento. Então, eu vou pegar conhecimento por conhecimento, capaz de cortar, capaz de parafusar, capaz de medir, capaz de desenhar, capaz de planejar. Isso aí seria os conhecimentos, Grace? Ele ser capaz de é a capacidade. Então, você vai oferecer um conhecimento para ele atingir a capacidade. Sendo assim, a capacidade é o objetivo final. É porque eu estou aproveitando, porque como vocês estão aí, e eu estou aqui na área remota aqui já há 2 anos, não participo muito com vocês aí, né? Então, até os documentos que eu tenho aqui, tudo já está um pouco assim, ultrapassado. Está até pedindo a Adrianinha para poder me mandar alguns documentos também. E vocês também para poder mandar para mim um novo plano de ensino, plano de curso também, né? Porque para me poder ir é meio complicado, tá? Ô, Diego, você que é meu coordenador também, então eu preciso estar mais junto com vocês, porque vocês fizerem aí também, você dividir comigo, porque eu só vejo através do chat, o pessoal colocando, estão fazendo isso, fazendo aquilo, e eu lá do outro lado do mundo. Né? É meio complicado. Certinho. O plano de ensino pode ser baixado, né, dentro do sistema que, quando a gente entra para bater ponto, lá você consegue o plano de ensino, eu baixei alguns de lá, do C-Suite. E do programa de itinerários, você consegue baixar o itinerário todo. Eu acho mais fácil o itinerário para fazer o plano de ensino, porque ele já vem bem claro todos os tópicos.
Mas sim, pode me mandar um e-mail, eu te mando todos os planos de ensino e itinerários. Nem ponto eu bato, porque onde eu estou nem internet tem, eu nem sei se vão colocar esse ano também, né? Então, nem ponto eu bato, toda vez minha senha expira aí o Mário tem que fazer para mim outra vez, é meio complicado, né? Então, eu queria que vocês, quando vocês tivessem novidade, passassem para mim também, não me esqueça não, tá bom? É só mandar um e-mail lá para mim e eu mando tudo. Então, tá bom, obrigado. Obrigado aí por esclarecer também. Parabéns, Laércio, parabéns vocês todos, parabéns, Diego. Vocês trabalham, por isso que eu sou muito fã de vocês. Vocês são garotos que, na realidade, eu vi crescer aí junto da gente aí, e eu confio muito na competência de cada um de vocês. Um abraço. Ô, Tassi, tô com saudade de você também é seu fã, viu, cara? E ver vocês crescer junto aí, começar com uma Olimpíada e chegar onde chegou, eu fico assim, cara, igual eu falei aquele dia, é meu chefe, mas em compensação também, é uma pessoa amiga, uma pessoa que tem, assim, muita competência, e tenho certeza que as pessoas que eu trabalho com elas são pessoas, assim, que me dá muito orgulho quando eu falo de vocês, né? Tem alguns que eu não conheço pessoalmente aí, mas muito obrigado, foi uma boa live também, tá bom? Obrigado. Valeu, Tassilo. Saudade de você. Bom trabalho. Ok, pessoal. Passaremos agora para as considerações finais, né? Então, foi um evento bacana, agregou muito conhecimento para nós. E eu vou passar agora para os nossos componentes da mesa para que façam as considerações finais da nossa mesa redonda. Logo em seguida, o Pedro vai finalizar esse evento para a gente, tá bom? Pessoal, então, primeiramente agradecer a vocês aí por ter tido a paciência, né, o tempo de nos escutar. Mesmo saindo agora da parte pedagógica, sendo agora a supervisão do Pedro, eu estou à disposição de vocês para tirar essas dúvidas referentes à metodologia, à parte técnica, e eu queria deixar aqui um recado para vocês se sentirem à vontade ali no NAD. Eu acho que as meninas que estão lá hoje, né, e o Pedro, estão mais do que preparados para orientar vocês quanto a qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o preenchimento, sobre a metodologia, e tenham neles a certeza de parceria, tá? Tenham neles a certeza que eles estão aí para ajudar no seu processo de ensino-aprendizagem, para ajudar você nessas tratativas diárias. Eu tenho certeza que se a gente tiver essa confiança mútua dos instrutores, parte técnica e parte pedagógica, a gente tem tudo para ser um sucesso, como a gente tem sido, tá? E eu queria aproveitar para agradecer os colegas que estão em home office também, né? Mesmo assim comprometidos com o trabalho, e contem conosco, não é porque a gente não está se vendo todo dia que a gente não está trabalhando junto. Grande abraço para vocês aí, e mais uma vez me coloco à disposição sempre para estar com vocês. Grande abraço. Pessoal, estou muito feliz de ter participado dessa mesa redonda. Só não teve uma mesa e não foi redonda. Mas acho que a gente pode tirar dessa conversa sobre o plano de ensino hoje é que ele é um grande amigo do professor. Então, você pode fazer o plano de ensino e consultá-lo sempre antes das suas aulas, para se lembrar. Às vezes o professor ele dá tantas aulas no dia e tantas unidades curriculares diferentes, e fica difícil lembrar qual o conteúdo que vai dar naquele dia, quais os recursos que eu vou utilizar, qual dia eu vou para o laboratório, qual dia eu vou pegar tal material para fazer uma demonstração. Então, o plano de ensino ele vai te auxiliar nisso. Antes de entrar para a sala, consulte seu plano de ensino e veja como será a sua aula. Então, acho que é isso. O plano ele é o seu melhor amigo. Obrigada a todos. Boa noite. Fazendo também as palavras dos meus colegas, gostaria de agradecer também por estar presente aqui representando os professores e dizer o seguinte, pessoal, não sou especialista, não estou aqui para dizer que eu que sei mexer e ninguém sabe, muito pelo contrário, estou aqui para tentar ajudar cada um de vocês no que vocês precisarem. Sempre que eu posso, sempre que possível, na medida do meu tempo, a gente consegue estar auxiliando. Então, contem sempre comigo para o que desejarem, o que precisarem, e sempre que precisar uma ferramenta nova, alguma coisa que vocês precisarem, quiserem trocar uma ideia,
E se eu souber, ajudo a hora que vocês precisarem, tá bom? E assim, a FO, ela vem para complementar aquilo que a gente já faz em sala de aula. Sei que às vezes parece que é apenas um documento a ser preenchido, ou como a gente costuma dizer, né, para inglês ver, mas ele ajuda demais no planejamento. E às vezes, como a própria Patrícia falou, a gente tem 5, 6, 7, 8, 10 componentes totalmente diferentes, com turmas diferentes e aspectos diferentes, então ele auxilia justamente nisso. Então, contem comigo também nessa ajuda, tá bom? O que eu puder ajudar, estamos aí presente. Pedro? Devolve minha tela, hein? Então, pessoal, quero agradecer a participação da Grace, do Diego, Patrícia e o Aécio. Foi show de bola aí, esclarecimentos referentes ao plano de ensino. Vou partir para as considerações finais. Já coloquei no chat o link para a chamada, tá? Não esqueçam de fazer. No final vai ter o QR Codezinho também, para lembrar disso aí. Mas vamos lá. Então, alguns pontos para vocês se alertarem aí, ó. Tá? A partir de agora, até uma segunda ordem, todos os tutores e docentes vão continuar em home office. Tá? Então, as aulas retornam superior dia 3, o técnico retorna dia 10, né? Algumas turmas novas, se der tudo certo aí, iniciam em setembro, né? E todos, por enquanto, vão continuar em home office. Então, é para utilizar as ferramentas padrões, para até mesmo a gente continuar fazendo acompanhamento dessas aulas, tá? As oficinas e laboratórios sinais estão à disposição de vocês. Então, o professor que precisa de continuar gravando uma aula prática, demonstração, dar aquela inovada na sua aula, pode estar vindo comparecer aqui no Senai, tá? Para fazer a sua aula, né? Apresentando algum equipamento, algum material, tá? Busquem a equipe do Diego para estar agendando esses laboratórios. Perfeito? Outro tópico aí é o Microsoft Teams, como vocês aprenderam hoje, tá? Não vai ter mais aquele monte de sala virtual para apresentar a aula, tá? Todo mundo vai usar o Teams e, como já foi falado, vai ser um Teams para cada turma. Então, se eu tenho lá a turma ST27, o Marcos e o Guilherme dando aula, os dois estão linkados nessa turma. O dia da aula do Marcos, ele abre o chat e começa a ministrar a aula dele. O dia do Guilherme, ele ministra a aula dele, tá? Se eu tenho lá a turma MI52, que é o Anderson e o Nizam, os dois vão estar linkados, cada um dá sua aula no seu dia. Mas aí a gente tem um link para a turma, o aluno vai ter somente um aplicativo para estar utilizando, tá? E vai facilitar bastante, porque além disso, como nós do Pedagógico estamos criando a sala, nós estaremos sendo adicionados juntamente com os professores. Então, de forma amostral, tá? O pessoal aqui do NAD vai estar acompanhando algumas aulas para ver como é que está o andamento, se está tendo alguma falta, certo? Para dar um apoio maior para vocês. O Microsoft Teams, gente, é para ministrar a aula remota, certo? É para ministrar a aula remota, tá? A plataforma, gente, é para acompanhamento, é para você deixar o material para o aluno, para fazer atividades avaliativas, para lançar as notas para esse aluno, né, para ele ter visualização, tá bom? A plataforma serve para isso. Mas o dia que você for lá dar a sua aula, se apresentar um PowerPoint, utilizem o Teams, tá? Coloquem o link da turma lá para que o aluno possa acompanhar. E a plataforma educacional para fazer esse acompanhamento oficial, tá? Lembrando que é uma ferramenta oficial exigida pela Secretaria de Educação, tá bom? Para a gente ter esses momentos em aulas remotas, tem que ter a utilização dessa plataforma, tá bom? WhatsApp, outras atividades, e-mails, certo? São atividades paralelas que não são oficiais, não têm validade jurídica, por exemplo. Então, se você mantém sua aula sendo ministrada pelo WhatsApp, certo? Não serve como um meio oficial. Se o aluno lá na frente quiser falar, eu não tive aula do professor X, eu não tive aula do professor Pedro, por exemplo, né? Mas eu dei aula, tá aqui, tudo no WhatsApp, não tem validade. A plataforma educacional está em branco, pronto.
certo? Você deu todo o aparato para o aluno aí, para a gente ter que devolver dinheiro e mais um monte de coisa, um monte de problemas. Tá bom? Pedro, Oi. professor Nizam aqui, tudo bem? Fala, doutor Nizam. Tranquilo. É só aproveitando esse gancho seu aí, eu tenho uma dúvida. A gente vai usar o Teams, né, como alguns já usam, mas a gente pode também ter a liberdade ainda, continuar tendo, na verdade, de gravar uma aula em laboratório, em oficina, em máquina, até porque você pode editar um vídeo ali, fazer um negócio mais padrão, vamos dizer assim, e disponibilizar para o aluno no horário de aula dele, ou necessariamente toda aula sua tem que ter live, tem que ter, né? Ou isso é uma estratégia nossa, continuar sendo uma estratégia nossa, onde o docente consegue ver a melhor maneira de conseguir desenvolver o trabalho com os meninos. Então, o interessante é a live, porque o aluno tira aquela dúvida, né? Quando você está ministrando ali. Quando é um vídeo, às vezes ele não vai conseguir tirar a dúvida no momento. Mas isso não impede, né, de você gravar uma aula, né, anteriormente e depois mandar o link no YouTube aí para os seus alunos. Isso aí não impede, não. Pode ficar tranquilo. A gente só quer que padronize o Teams para esse tete-a-tete com o aluno. Essa troca de informação com ele, quando você ministrar a sua aula, passar um PowerPoint, fazer discussão de algum tema, vocês vão utilizar o Teams, tá? Mas a ferramenta, por exemplo, eu gravei uma aula aqui num torno, certo? Achei interessante, editei, coloquei tudo arrumadinho, joguei no YouTube, eu pego esse link e coloco lá na plataforma? Exatamente, certo? Funciona dessa forma. Mas o seu dia a dia, de tirar a dúvida e tudo mais, tem que ser utilizado o Teams para isso, tá bom? Perfeito, obrigado. Continuando aqui, então. O portal do docente, como a gente já falou, tá? Tem que ser preenchido diariamente, certo? Com meia horinha, com 1 hora disponível. Né, Rodrigo? Mas o diário tem que ser feito todo dia, tá, gente? Porque o nosso acompanhamento pedagógico continua da mesma forma. Então, aquele aluno que não está fazendo nada, certo? Não acompanha suas aulas, não dá nenhum sinal de vida para você, é falta. Por quê? Porque dessa forma o pedagógico vai ter uma ferramenta para poder ligar para o aluno, saber o que está acontecendo, colocar ele ativo. Às vezes o aluno está suspenso na plataforma e ninguém está sabendo, certo? Quando você lança a falta para ele no portal, a gente vai ter ciência disso e a gente vai buscar sanar esse problema, tá bom? Por isso que é importante o portal do docente estar sempre em dia, tá bom? O plano de ensino tem que ser preenchido, tem que ser acompanhado, se tiver auditoria, né? Inclusive vão ser feitas algumas micro-auditorias aqui durante o semestre, e o que vai ser cobrado é o seu plano de ensino atual, tá? Não é o que vai acontecer e nem o que aconteceu. Se hoje eu estou ministrando uma aula lá de metrologia, o plano de ensino que vai ser cobrado é o de metrologia, tá? Se minha aula de semana que vem que vai começar é sobre relações socioprofissionais, por exemplo, tá? Se a auditoria hoje, não vai ser cobrado esse plano de ensino. O plano de ensino é atual. O cara quer saber o que você está dando aula e você está seguindo aquele plano de aula. Tá bom? O Gerlão está perguntando aqui, então se o aluno não acompanha a aula, podemos dar falta? Ele não pode vir a aula depois se estiver no YouTube? Exatamente, é o que eu estou falando. O aluno que assiste as suas aulas independente de outro momento, ele está presente. Às vezes ele tem algum problema de internet que não pode assistir naquele momento. Você tem ciência que ele está acompanhando as suas aulas, é presença. Nós estamos falando daquele aluno que não te responde, que não dá um sinal de vida, certo? Que não acessa a plataforma em momento nenhum. Esse aluno tem que receber falta. Beleza? Tá? Agora o aluno que ele te avisou, professor, hoje eu não vou assistir aula, mas amanhã eu assisto no YouTube. Ele é um aluno presente, ele vai fazer atividade. Tá bom? O retorno presencial, gente, tá uma incógnita, na verdade, a gente só tem previsões, nada concreto. A última previsão que saiu da Secretaria de Educação é para setembro, né? Então, assim, e é um retorno presencial gradual. Nós não vamos encher a escola de aluno e começar a dar todo mundo aqui, não, tá? As aulas remotas vão continuar da mesma forma até no final do ano. Pode ficar tranquilo. O que vai diferenciar é que em algum momento, de forma escalonada,
a gente vai poder trazer alunos para cá para fazer somente as aulas práticas. Tá? Então, a parte técnica vai fazer um cronograma para isso, vão organizar aulas para isso, para que em alguns momentos a gente tenha alguns alunos aqui de forma escalonada para assistir aulas práticas somente. As aulas teóricas vão continuar até no final do ano, podem ficar tranquilo de forma remota. Tá? Por isso a gente trabalhou muito aqui nessa capacitação, essas ferramentas. Beleza? E a questão das aulas assistidas foi como eu falei para vocês, a partir desse segundo semestre, como está padronizado o Teams como ferramenta de aula, tá? E todas as duas analistas vão estar presentes nas salas, tá? Elas a qualquer momento vão entrar, assistir um pedacinho da sua aula para ver se está sendo coerente até com o seu plano de ensino. Lembrando que os planos de ensino devem ser enviados por e-mail para as analistas responsáveis, tá bom? Qualquer dúvida já manda para as duas, certo? Por garantia, você manda para a Patrícia e para a Grace, e a responsável pela sua aula, que vai corrigir e te dar um feedback. Perfeito? Gente, basicamente, o que eu tinha para falar é isso. Desejo a todos um ótimo semestre, certo? Certo? O Diego está passando a informação aqui que, a partir de amanhã, né, tem um pessoal que deve estar comparecendo aqui no Senai para começar a preparar os ambientes para receber os alunos de forma gradual, tá? Então, os que foram convocados, os que têm ciência, podem começar a vir amanhã aí. Tem uns que já estão vindo, já estão fazendo alguns trabalhos nesse sentido. Deixa eu só arrumar um detalhezinho aqui. Só um minutinho, gente. Linkei aqui. Agora, como? Como é que a gente entende o hábito? E como é que a gente faz para tentar mudar o hábito? Nós sabemos hoje, por uma série de estudos, que todo hábito ele tem 3 grandes dimensões. A dimensão mais óbvia do hábito é a dimensão do comportamento. É aquele comportamento automático, padrão, que você repete sem gastar energia. Agora, esse comportamento, ele sempre gera uma recompensa. Todo comportamento de hábito, ele tem uma recompensa. Como que você faz para mudar o hábito? Eu já digo aqui uma dica a vocês. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva àquilo que você quer mudar? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe? Bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em 2 dias, em 1 dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. E se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. Agora, se você continuar mudando as suas crenças, em vez de mudar os seus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês, então, é encontre o gatilho. Adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. Ele acaba se tornando automático. Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Quanto mais energia você tiver que gastar para esse comportamento, mais difícil vai ser você efetivamente adotá-lo enquanto hábito. Mas é perfeitamente possível. E a grande questão aqui é, o mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir e você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o teu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. Isso você controla.
Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. No entanto, a gente pode controlar, sim, alguma coisinha nele que é o nosso comportamento. Para você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança, significa inovar. Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar em vez de você. Porque, volto a falar, você não tem controle sobre o mundo, você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje é que você assuma as rédeas da sua vida. Tem gente que vive no banco de passageiro como se estivesse tomando um táxi e a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista, assumir a responsabilidade